Vou falar sobre palavras torpes que venham ser à luz não só da Bíblia, mas dentro de um contexto, para que a gente não fique colhendo mosquito, engolindo camelo, julgando pela aparência e não pela reta justiça. Eu recebi um comentário de alguém dizendo que eu tenho falado palavras torpes. Talvez foi lá no outro canal, porque nesse aqui dificilmente eu falo. Também não sei qual foi a palavra ou quais foram as palavras que a pessoa não falou. Só que devemos avisar essa pessoa que existem palavras consideradas por muitos palavrões na própria Bíblia. E eu já falei sobre isso aqui no canal. Por exemplo, a palavra desgraçado, vagabundo, é ou não é? São ou não são consideradas palavrões para muitas famílias, para muitos grupos sociais? É óbvio que é. Só que está na Bíblia. E Deus chamando a igreja de Laodiceia de desgraçada. E Deus utilizando o profeta para exortar o povo e chamando o povo que não queria ele de vagabundo. A exortação de Deus para Caim foi de vagabundo. Então vamos parar com esse ultraconservadorismo que não dá em nada. Porque isso é sem respaldo bíblico. Isso ultrapassa a palavra de Deus. Eu não posso criar uma coisa que vai além da palavra do Senhor. Ai daqueles que acrescentar um tio. Está escrito. Aí as pessoas elas querem ser melhores do que Jesus Cristo, do que os apóstolos, do que todo mundo, do que os profetas. O que significa a palavra torpe? Atentar, ser contra os bons costumes, ou a moral, ou a educação de determinado grupo social, família, ou um grupo social que tem uma identidade cultural. Por exemplo, existem culturas que aceitam uma palavra, enquanto que outras não aceitam. Naquela cultura, se falar tal coisa, é a mesma coisa que assinar a sua própria morte. Agora, a Bíblia, ela não está... Claro que tem algumas situações que são culturais, mas necessariamente, eu já digo, melhor dizendo, Deus não está preso a grupos sociais, a cultura, a nada disso. Bom, existe no mínimo dois tipos de situações que nós podemos utilizar, entre aspas, palavras que para muitos sejam palavrões. Dentro de um contexto e para exortar, ou quando nos indignemos, acabamos nos indignando contra algo que é legítimo, essa, melhor dizendo, indignação. O próprio Deus, quando se indignou com a igreja de Laodiceia, com Caim, os exemplos que eu citei, ele falou uma palavra que para muitos soa comum, palavrão. Desgraçado não é um palavrão. Vagabundo não é um palavrão. Eu estou dizendo para pessoas ultraconservadoras. Quer dizer, é e não é, porque dentro do contexto, na realidade, dentro da indignação de Deus, é válido para chamar a atenção. Porque às vezes a pessoa não ouve uma palavra branda, com uma palavra branda, com uma palavra mais macia, tem que ser com uma palavra mais dura, que parece até ofensiva, mas não seja. Por exemplo, você está numa trilha e precisa chegar num determinado lugar, e só seguindo o mapa é que chega lá. Aí no meio do caminho o camarada começa a ir para outro caminho. E você chama, ei, vem cá, tá errado, vem cá, não, aqui. Vai chegar uma hora e vai dizer assim, ô, quer ficar aí? Fica, vai morrer aí. E você chama para cá. Então, é uma maneira de chamar a atenção da pessoa. E também dentro de um contexto. Às vezes a pessoa precisa desabafar, e ela desabafa, fala um palavrão, mas o desabafo
é de modo também de indignação. Eu não estou defendendo aqui falar em cima de palavrões. Eu não estou defendendo aqui ficar o dia todo falando palavrões. Eu estou dizendo que existem ocasiões em que não são pecados. E palavras que você acha que é torpe, não é. Porque inclusive está na Bíblia. Então estude a Bíblia e pare de salgadismo. Pare de colher mosquitos e engolir camelo. Tem gente que vê em tudo pecado e não sabe que está pecando em querer ver em tudo pecado. Tem gente que realmente não sabe o limite das coisas, não sabe ser equilibrado, equilibrada. E geralmente esses que condenam os outros é que fazem coisas erradas. Porque a grande questão do palavrão não é o palavrão em si, é a ofensa. Você sabia disso? O pecado do palavrão é a ofensa. Porque por um palavrão, e eu tendo a intenção de ofender, eu ofendo. Mas se eu pegar qualquer outra palavra, que até não seja palavrão, se eu não tiver a intenção de ofender, eu não ofendo. Mas se eu tiver, eu ofendo. Então tem a ver com a intenção. Às vezes eu digo uma coisa que não tem nada a ver, mas pode ferir, ofender alguém. E às vezes eu digo um dito palavrão que não ofende nada, que não faz nada. Então tem que saber necessariamente julgar as coisas, para não ser um besta. E eu não gosto de estar ouvindo besteira aqui no canal. E às vezes eu acabo, inclusive, tirando os comentários de gente que nunca leu a Bíblia, que não sabe interpretar, que fica aí atrás de pastores que acham que sabe tudo, não sabe nada, só sabe condenar. Eu digo uma coisa, assim como é ofensa determinadas palavras serem ditas, e às vezes nem palavrão são ditos, ou palavrões são ditos, é ofensa se você fazer coisas equivocadas, do tipo enganar os outros, pegar mentira. Isso ofende o homem, e isso também pode ofender o próprio Deus. Quando você, em nome de Deus, fala uma coisa que não é verdade. Do mesmo modo, quando você diz alguma coisa para o seu irmão que não é verdade, ou levanta uma calúnia, de fato uma calúnia, uma injúria, uma difamação sobre ele. Porque isso é ofensa. Então a questão do palavrão é ofensa. Se não ofendeu, não tem pecado. Se é de modo exortativo, também não tem, porque nós temos o próprio exemplo de Deus exortando de uma maneira áspera. O próprio Jesus chamou Herodes de raposa. A palavra raposa, no contexto da época cultural, era um palavrão daqueles que nós poderíamos comparar com, olha, FDP, eu não vou falar aqui, como merda, como coisa dessa natureza. Tem gente que talvez se escandaliza da pessoa falar merda, mas modernamente merda nem é um palavrão. Não é atualmente. Porque existem contextos. E a própria palavra merda que quer dizer o quê? Fezes. Ou uma norma culta, excremento, que está inclusive essa palavra excremento na Bíblia. Veja bem, no mínimo nós temos 3 tipos. Ele pode colocar a palavra merda. Você é um merda, você é uma coisa ruim. Mas que merda, que porcaria, que coisa ruim que você fez. Ou que se fez. Isso aqui é uma merda, ou seja, aquela coisa é ruim. Tem ofensa nesse sentido? Então veja, é a ofensa. Por exemplo, orelhudo é um palavrão? Muitos vão dizer, não é um palavrão. Mas se eu te chamar de orelhudo, te ofende, não te ofende? Então é um pecado. Porque estou fazendo bullying com você. Chamar você de narigudo. Narigudo é um palavrão, não é? Mas se te ofende, se mexe com a tua psique, com o teu brio, eu estou te ofendendo. Percebam que a coisa é bastante mais profunda do que nós imaginamos. Existe uma linha tênue, bem junta, do que vem a ser palavrão ou do que de fato vem a ser ofender.
Porque uma palavra que não ofende não é pecado, não se configura a palavra torpe. A palavra torpe é aquela que ofende, seja para Deus, seja para o próximo. Existem piadas que ofendem sem palavrão, e existem piadas com palavrão que não ofende. Ah, mas são falas chulas, falas ruins, falas. Sim, não é correto um cristão, isso que eu estou dizendo, não é correto um cristão ficar falando a vida toda de palavras de baixo calão. Eu estou falando em determinados casos que pode se valer daquela palavra. Modo indignado, para exortação, para desabafo, para comentário. Tem gente que fica incomodado porque eu falo alguns termos, às vezes eu falo alguns termos aqui, mas é porque eu sou indignado, ok? Abraço e até uma próxima.